Ok? Professor Carlos, qual o primeiro impacto, março último, quando começaram a se materializar as informações sobre a pandemia? Olha, eu acho que o maior impacto, né, nas escolas, na chamada virada da chave, que foi dia 17 de março, foi você virar o foco para uma escola remota. A escola, na sua essência, a educação, não só a escola, a educação como um todo, na sua essência, é algo presencial, é algo do olho no olho, é algo de estar junto. E quando foi determinado a suspensão das atividades, esse foi o maior impacto. Foi você retirar as crianças do seu ambiente escolar, que é um ambiente extremamente confortável, é um ambiente tão bom que se chama de colegial, e transferir isso para um ambiente fechado, para um ambiente remoto. Então, ao meu entender, esse foi o maior impacto. E como foi lidar num primeiro momento com professores, alunos e funcionários? Esse, no meu entender, foi o maior desafio de todos, porque já há algum tempo as escolas, de uma forma geral, vinha trabalhando com tecnologia educacional, com as chamadas metodologias ativas, né? Que hoje já tem até um nome mais moderno, metodologias inovativas, e o professor, de uma forma geral, a educação, não tinha essa habilidade de lidar com a tecnologia, de lidar com essas ferramentas, não é? Tão comum na vida das crianças e dos adolescentes, mas um tanto estranho à convivência dos professores. Então, eu acho que foi um grande desafio. Os professores precisaram ser capacitados, precisaram se reinventar. Muitos deles, e a gente sabe, pessoas da nossa geração, tinham dificuldade até de conduzir, de ligar uma ferramenta dessa, e de repente foram obrigados a fazer todo o investimento em formação continuada, em tecnologia, em equipamentos, em infraestrutura, porque muitos deles não tinham uma rede na sua residência robusta que permitisse a transmissão de dados e de vídeos. Então a gente teve que mudar a infraestrutura de rede, a aquisição de equipamentos que possa estar adequado a esse novo normal e, acima de tudo, uma preparação mais adequada e continuada para lidar com essa nova realidade. Então, eu acredito que essa foi a maior transformação, não é, nos últimos anos, que aconteceu no dia a dia e na rotina de cada professor. Essa adequação a esse novo modelo, diante dessa diversidade inesperada, foi mais rápido do que o senhor imaginava, ou foi um processo que demandou inevitavelmente muita maturação? Olha, eu digo a você, Arimatea, com muita segurança, quando tudo isso aconteceu, eu mesmo como professor, que fui durante 22 anos, eu achava um cenário sombrio, né? E a minha ideia é que isso não fosse acontecer como terminou acontecendo. Mas, para nossa surpresa, os professores se engajaram, os professores se uniram. Nós tivemos caso de professor dar orientação para outro. Eles multiplicaram, né? Foram verdadeiros multiplicadores. Para você ter uma ideia, nós tivemos caso de professores que abriram em suas residências verdadeiros estúdios e que eles disponibilizaram esses estudos para colegas que tinham dificuldade até de estrutura na sua casa. Porque algo também que precisa lembrar, que a sala de aula que estava num ambiente público e escolar, ela passou para um ambiente privado, tanto para o professor como para o aluno. A sala de aula entrou na casa de cada criança, de cada adolescente,
e também estava presente dentro da casa de cada professor. Mas, para minha surpresa, né, e uma surpresa positiva, assertiva, os professores conseguiram, tanto na rede pública como na rede privada, fazer uma revolução num momento de tanta dificuldade, de tantas incertezas que foi o ano de 2020. A assimilação dos pais, como é que se deu? O nível de compreensão deles diante dessa situação incomum? Isso foi também uma outra surpresa positiva, né? Os pais não só apoiaram, como eles começaram a valorizar muito mais o trabalho do professor. Acredito eu que a partir do momento que a sala de aula passou para dentro de suas casas, o pai, a mãe, a família começou a conhecer um pouco mais do aluno, porque a família conhecia muito bem o filho, e aí ele não conhecia o aluno. Quando a sala foi para dentro do seu espaço escolar, o professor, o pai, a mãe, os familiares, o avô, a avó, o avô e a avó teve um papel fundamental nessa transição. Então eles começaram a ver, né, a situação do aluno, né, a questão da liderança da sala de aula do professor, das dificuldades que o professor desenvolvia no que diz respeito aos limites, à disciplina, à própria educação em si, que é um papel hoje que está cada vez mais desenvolvido pela escola, que antes era algo muito exclusivo da família, e a escola agora está tendo que ter esse trabalho do ensino e da educação. E aí, quando eu falo educação dos valores, educação doméstica, né? De postura. E o pai e a mãe, ao se deparar com esse cenário, porque ele não só via o comportamento e a atitude dos seus filhos, como também dos colegas dos seus filhos. E aí eles passaram a ter um olhar mais afetivo, mais amoroso, mais compreensivo com relação à escola, especialmente o papel dos professores. Então, é algo muito positivo. Eu acho que foi para todos os professores uma grande surpresa o apoio incontestável, incondicional das famílias a esse momento do ensino remoto. O senhor tratou há pouco, professor Carlos, do primeiro impacto que o senhor sentiu diante desse quadro pandêmico. Mas o que é que esse ano de 2020 mudou na sua rotina de gestor, de educador, e também os impactos pessoais e emocionais? Eu digo, Arimatea, que o mundo, né, se colocou de joelho diante dessa pandemia. Eu tenho 61 anos de idade, enfrentei várias crises, né, ao longo da história do Brasil, mas confesso que nunca vi algo próximo disso. E uma outra coisa, muitas vezes as crises eram pontuais em região ou em países, e o coronavírus transformou numa crise mundial, né? E é tanto que o mundo se colocou de joelho. E essa situação, né, fez com que as empresas, as instituições entendessem que a mudança foi significativa e pode ficar certo, nada, absolutamente nada será o mesmo ou acontecerá da mesma forma depois dessa pandemia. A mudança é radical. E como eu sou professor, eu digo a você sem nenhuma dúvida, de todas as instituições, de todos os serviços que nós conhecemos, o serviço escola, educação, é o serviço que vai sofrer a maior transformação na história da humanidade. Após esse processo, os professores, os alunos, a escola, as famílias terão um comportamento totalmente diferente e a escola precisará ser vista e observada de uma outra forma, com outro olhar. Vou pegar o vácuo aí nessa sua colocação agora, professor, para que o senhor desdobrasse um pouco mais sobre os impactos pedagógicos que podem já ser divisados a partir desse ano de 2021. O próprio Ministério da Educação e o Conselho Nacional da Educação,
recomenda a todas as instituições de ensino, público e privado, que ao retorno dessas atividades em 2021, faça uma avaliação diagnóstica. Eu acho que esse é o grande desafio das escolas. Ao retorno, as escolas precisarão fazer uma avaliação diagnóstica de todos os segmentos e de todos os seus alunos, para, após isso, se identificar as lacunas, as dificuldades. Sinceramente, eu não tenho como dizer agora, nesse momento, sem uma avaliação mais aprimorada, sem uma avaliação diagnóstica, quais os reais impactos na aprendizagem das crianças. O certo é que nós tivemos grandes impactos, não é? Grandes mudanças, mas o tamanho dessa lacuna nós só podemos aferir, não é? Ter uma métrica após uma avaliação apurada e diagnóstica no retorno das atividades